Bom, pessoal, sou a Carolina, Carol, né, fica mais fácil. Eu estou representando a Imeris. Ia vir mais um pessoal comigo, mas enfim, acabou vindo só eu. A Imeris ela é uma empresa multinacional francesa de mineração, né, faz processamento de minérios. E esse projeto foi feito em Mogi das Cruzes, pertinho de São Paulo, né, o sotaque do interior. E ele é um projeto de automação, né? Ficou resumido em Projeto Flash, é o nome dele. Então, muito obrigada aí pela participação. Eu nunca vi nesse prêmio, é uma honra estar aqui. E espero poder explicar, né, o projeto para vocês. Tem um pointer, mas acho que ele está meio ruim. Enfim, então a equipe do projeto, resumida, sou engenheira de processos, eu sou formada em engenharia química, estou na Imeris desde o final de 2020. Aí o pessoal que participou comigo desse projeto é o Fernando Benedito, que é da parte de produção e processos da planta de Mogi, o Cassiano Rádio, de excelência operacional, o Paulo Rebeck e o Gilberto Filho são da engenharia, então auxiliaram aí na execução do projeto, e o Rogério Miranda, ele é gerente da planta de Mogi, o sponsor do projeto. Foi um projeto de CAPEX, né, de investimento mesmo. Então, só contextualizando, em Mogi, a gente tem 3 plantas da Imeris, né, ou Imeris, cada um fala de um jeito. Esse projeto foi feito na Mogi 1, que, só, né, resumindo, assim, a capacidade de produção dela é de 250 mil toneladas por ano, 130 colaboradores só nessa unidade, tá? E 150 milhões de reais por ano é a receita. E é uma localização estratégica, né? Fica próximo ali de Guarulhos, né, da capital lá de São Paulo, e próximo de rodovias principais do estado. É uma unidade multimineral, a gente tem calcita, dolomita, o carbonato precipitado, né, que é o PCC, caulim e diatomita também. Isso reflete em versatilidade, né? Então, a gente atende o mercado de tintas, de plástico, papel e alimentos também. Aqui repetiu, mas, enfim, só para dar um overview da planta. O que é o carbonato, né? Aqui eu vi bastante ferro, né? Enfim, o carbonato de cálcio que a gente trabalha na Imeris, ele ocorre naturalmente, né? Ele é um minério de formação natural. E a gente utiliza 3 principais fontes, que são a calcita, dolomita e a gente chama de docal, né, informalmente, mas é o magnesiano, que basicamente a calcita tem bastante cálcio, a dolomita tem um pouquinho de magnésio e a docal tem magnésio intermediário, e isso reflete na aplicação dos produtos finais que a gente comercializa. Temos a plantas de Mogi e em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo também, e a mina de Alto Moledo, no Espírito Santo. Só um overview bem geral da planta de Mogi. A gente tem principalmente moagem a seco e moagem a úmido. Então, a gente tem... acho que eu não me virei com o pointer aqui, mas... Basicamente, a gente tem uma parte que é moinho de bolas, que vai direto para o produto final. Temos 3 moinhos pendulares, que passam pela flotação e depois moagem a úmido, que é para micronização mesmo, né? E o final, a gente tem a polpa, né, o slurry. E um dos moinhos pendulares vai direto para os moinhos verticais da moagem úmido e o produto final. E a gente tem secagem também com queimador e dispersão com blangers, né, enfim, que são processos paralelos. Esse projeto foi feito na moagem a úmido, então só para não me alongar demais, basicamente a gente tem 5 produtos diferentes na moagem úmida. A gente tem os silos de recebimento da moagem seca, o material vai para um make-down, para diluição, flotação para tirar a sílica, né, o resíduo, e depois vai para a centrífuga desaguadora e moagem úmida. A gente tem 10 moinhos verticais, SMD, né, que tem microesfera para ajudar na moagem, e a gente tem 4 bombas de alimentação, então a gente consegue fazer 4 baterias em paralelo, e cada bateria pode ter 1 a 2 moinhos para produtos mais grossos e 3 ou 4 moinhos para produtos mais finos. A diferença entre eles é justamente a distribuição granulométrica. Em relação ainda à moagem úmida, a gente tem 3 principais parâmetros de qualidade, né, que eram controlados totalmente manual, que é o teor de sólidos, a viscosidade e o tamanho de partícula. Então, a ideia desse projeto era a gente automatizar esses 3 parâmetros e ter menor intervenção do operador. Em relação ao teor de sólidos, com um texto aqui gigante, mas ele não era controlado, ele era mais uma consequência do processo. Então, conforme o moinho, né, a gente tem um processo exotérmico, libera calor, e você tem o produto vai concentrando os sólidos, né, você tem um calor gerado dentro dos moinhos, e ao final da bateria, da cascata, você tem o teor de sólidos. Se o produto está fora ou dentro, o único controle feito pelo operador era na alimentação
bem antes do primeiro moinho. E a gente fez um benchmark com outras plantas da Imeris na Europa, principalmente, e eles apontaram que o melhor controle é feito a manter o teor de sólidos constante do início até o final da cascata. Então, adicionando água em cada um dos moinhos e não só antes da moagem. E aqui, só para exemplificar bem resumido, que a variabilidade do teor de sólidos era bem alta antes da gente fazer essa automação. O dispersante a gente utiliza em cada um dos moinhos individualmente para controlar a viscosidade e também para auxiliar a moagem do carbonato nas microesferas, né? Mas antes essa dosagem era totalmente feita só em base de vazão. Cada moinho tem a sua quantidade de maneira fixa. Então, se eu aumentar ou diminuir a vazão de alimentação de carbonato, o dispersante fica igual. Então, e o pessoal só alterava, né, só adicionava mais ou menos dispersante de acordo com o valor da viscosidade na frequência analítica. Opa. Aqui só para demonstrar um pouquinho a variabilidade, também para cada um dos produtos que a gente tem. E, ao final, o tamanho de partícula mesmo, que é o principal parâmetro de qualidade, ele, na verdade, produtos mais grosseiros, tem uma vazão mais alta, porque fica menos tempo nos moinhos, tem um consumo relativo menor de energia. E os produtos mais grossos, mais finos, desculpa, têm um tempo maior, uma vazão mais baixa, então um consumo relativo mais alto. E a energia, na verdade, era uma consequência do processo somente, consequência da vazão de produto, né? E não tinha uma estabilidade na quantidade de energia para cada produto, né? Então, alta variabilidade do consumo relativo de energia. E a moagem úmida é um dos processos que mais consome energia na planta de Mogi, né? Então, tinha um interesse bem alto em estabilizar isso e reduzir, né? Então, a alteração na vazão de alimentação somente feita em função do PSD, né? Que, no nosso caso, é menor que 2 micras, o tamanho de partícula, que é analisado somente a cada 4 horas. Então, o operador pega uma amostra aqui no final e aumenta ou diminui a vazão de alimentação de acordo com o tamanho de partícula, porém somente a cada 4 horas. Então, só um overview, cada 4 horas o pessoal tira a amostra para fazer análise de sólidos, viscosidade e tamanho de partícula. Porém, né, as correções que o operador poderia fazer, então, aumentar ou diminuir a vazão de alimentação, aumentar ou diminuir a vazão de dispersante, ou aumentar ou diminuir a densidade de alimentação. Só que isso acarreta em muita variação de qualidade, né? Porque os controles manuais realizados a cada 4 horas. Então, se saiu fora, você tem 4 horas de produto ruim mandando para o tanque. Então, um risco também de qualidade muito alto. Qual que é o objetivo desse projeto, né? Só tenho 2 minutos e meio, mas tudo isso para contextualizar, que é fazer a automação desses 3 parâmetros e depender menos ainda da intervenção do operador. Com, obviamente, redução né, a parte financeira é extremamente importante. Então, redução de consumo específico de dispersante, energia e, principalmente, microesferas, por conta da dosagem em cada moinho, né, dosagem de água individual. Além de, claro, estabilidade na qualidade do produto final. A diluição... falei muito perto. A diluição em cascata, então, antes a gente tinha, praticamente, né, o operador pega a amostra aqui e alterava a densidade aqui na alimentação. A gente implementou, foi bem desafiador esse controle, por vários motivos, a gente implementou uma medição online ao final da cascata, então um medidor mesmo, para calcular o teor de sólidos, e a partir disso a gente colocou um controle em cada um dos moinhos, né? Então, dependendo do valor da densidade, ele aumenta ou diminui a dosagem de água. No caso, a gente fez linha de água limpa mesmo, para melhorar essa eficiência, né? Essa acurácia. E aqui só um pouquinho a parte de fluxograma de controle, tá? O dispersante, antes a gente já tinha, né, cada bomba de dispersante com um inversor, então já conseguia alterar a vazão. Aí o que a gente fez foi linkar isso com a vazão de alimentação da cascata. Então, se eu quero um consumo relativo maior ou menor, ele já faz isso automaticamente. Ok? E aqui o consumo de energia também. Antes, né, que nem eu mostrei, era somente feito a vazão de alimentação, aumentar ou diminuir. Porém, a gente colocou uma leitura de consumo de energia, né, que é o quilowatt-hora, já existia esse valor, né, a corrente e o consumo, e a gente seta um set point de consumo específico e ele aumenta automaticamente a vazão de alimentação da bomba. Tá? E aqui também só um pouquinho do PNID resumido.
A gente colocou também alguns dashboards para acompanhar a produtividade, consumo de dispersante, consumo de energia de cada um dos produtos, né, para melhorar essa gestão à vista. E, em relação a equipamentos, além de toda a parte de automação, obviamente, a gente instalou uma linha nova de água limpa para fazer diluição em cascata. Aí, aqui, só para exemplificar, a gente instalou 2 bombas novas, né, 10 válvulas de controle, uma por moinho, e também os medidores máxicos, que foi uma instalação bem... A gente teve muito desafio com eles. E só para... Calma que está acabando. E os resultados obtidos desse projeto ele foi aprovado em 2020, né? Ele foi executado em 2021, finalizamos no ano passado. Fechamos já um saving anual de R$360 mil, principalmente em... Opa, eu acho que faltou uma animação final. Mas tudo bem. Mas o principal que a gente reduziu foi microesferas, por conta dessa diluição em cascata. E tivemos muitos desafios operacionais, né, questão de treinamento, por ser todo um mindset novo. Acho que eu que não apertei mesmo, né? Enfim, então aqui a maior redução que a gente teve foi no consumo de microesferas dos moinhos verticais. E é isso, gente. Desculpa, eu estava um pouquinho nervosa, mas acho que deu para apresentar bem a ideia.